Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um vídeo onde nós vamos pintar um copo de caju com um sanduíche. Então, aqui eu tenho um copo de suco e um belo de um sanduíche. Eu vou começar esse trabalho pelo fundo. E eu vou colocar diluente, vou colocar aqui no pratinho bastante. E eu vou passar toda essa área aqui, ó, mais ou menos um espaço assim de uns 4 dedos para fora. E aqui no copo eu vou passar o diluente nessa área de cima. Aqui é a área da transparência, então eu vou fazer o fundo ali também. Eu vou preencher toda essa parte de cima e aqui de baixo já. Aí nós vamos colocar a cor. Tô usando um pincel número 14 sem aparar, tá? Pra passar aqui. E agora que eu já passei tudo, eu vou pegar um pouco do marfim. Marfim, ó, deixo sujinho o pincel. E vou passar toda essa área que eu coloquei o diluente. Eu vou sujar com o marfim. Eu não vou deixar quadrado, tá? Eu coloco, ó, pertinho do elemento aqui, que é o sanduíche. E eu vou limpando o meu pincel pra fora. Eu vou esfumando, como queiram. Sem chegar no final. Olha, a marca do diluente tá aqui. O meu marfim, olha, ele sumiu por aqui já. Eu não vou ultrapassar. Aqui é a mesma coisa, eu faço isso, ó. E vou sumindo. Do ladinho de cá também. Coloco no cantinho e vou sumindo. Aqui embaixo um pouquinho. Ficou bem na beiradinha aqui do tecido. Aqui, ó, já vou trabalhando nesse sentido, porque aqui é a mesa. Dessa linha que temos aqui para baixo é mesa. Pronto, marfim. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia nesse pincel mesmo. Ó, espalho. E eu vou colocar esse sépia em cima dessa linha. E vou esfumaçar um pouco para cima, fazendo um fundo. Aqui, ó, muito cuidado, não é para preencher literalmente. Você vai sumindo com ele. Tá vendo? Vai ficar só nesse pedacinho. E aqui um pouquinho também. Subo, sumindo com a tinta. Você viu que aqui nem tem? Aqui mais escurinho. Pego mais um pouquinho e eu vou fazer embaixo do prato, mas não vou fazer redondo, eu vou fazer assim. Coloco a tinta e puxo nessa posição. Você viu que no risco aqui tem uma marcação. Fica assim, ó. Fica esse sentido, fica arredondado aqui. Embaixo do prato. E aqui embaixo do copo um pouquinho também. Desse lado vai ficar um pouquinho mais de sombra. Aqui pode ficar até na altura do prato, aqui ó, da sombra do prato. E aqui vai sumindo. Embaixo do copo fica bem fortinho, tá? E embaixo do prato também. Aqui, ó, bem fortinho. Eu vou pegar uma isca de caramelo. Eu vou colocar até aqui, ó, em cima desse restinho de sépia que eu tenho aqui. Só pra dar uma esquentada na cor, pra ficar um pouquinho mais caramelo.
E vou fazer assim algumas ranhuras nesse espaço para parecer mesa. Não é para preencher, tá? Só para deixar assim esse arranhado. Eu sinto necessidade de acrescentar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho mais escuro. Pronto essa parte. Agora nós vamos fazer, ainda tá úmido, toda essa parte tá molhadinha. Nós vamos trabalhar aqui a parte do copo. Então, essa parte do copo, troquei de pincel, eu tô com o número 6 agora, aparado. Essa parte do copo aqui, o fundo é marfim, o copo é transparente. Então, até aí tudo certo. Só que a gente tem que fazer a marcação aqui dessas partes. E isso a gente vai fazer agora. Olha, eu peguei sépia, sujei o pincel só, bem pouquinho na pontinha. E eu vou passar bem em cima da linha. Aqui eu passei com o pincel assim, a linha pra fora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó, o pincel na mesma posição. Não é pra fazer assim. Faça assim, com o pincel nessa posição. Quanto mais longe vocês pegarem o pincel, melhor fica. Assim é difícil, então pegue assim. Vou acrescentar um pouquinho mais aqui em cima, porque tem que ficar parelho. E eu posso limpar o pincel assim, ó, um pouquinho, espalhando um pouquinho a tinta para baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Como a nossa luz tá daqui para lá, então esse lado tem que ficar mais clarinho. Eu vou fazer o contorno. Vou dar uma esfumaçadinha de leve. E o lado de cá, ó, agora eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Agora eu posso esfumaçar. Esse canto aqui, ó, eu quero deixar mais escurinho. Pronto, sumiu ali. Aqui também até posso tirar um pouquinho essa divisão ali, mas só um pouquinho. Esse lado, menos. Aqui vai ficar uma área de luz. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, mas bem pouquinho. Para adiantar aqui, eu já vou colocar um pouquinho do branco, que vai fazer uma luz. E eu vou colocar esse branco, você viu que aqui a gente colocou o sépia e esfumaçou. Agora eu vou colocar ele um pouquinho para baixo. Deixando mais ou menos uns 2, 3 milímetros aparecendo do lado de lá. Tô colocando o branco. Você viu que ficou uma linha lá atrás? Essa parte aqui, eu vou puxar. Uma pincelada, tem que ficar reto, tá? 2 pinceladas e não pode passar por cima dessa linha aqui. Passei uma pontinha, vou desmanchar. Porque essa é a parte de trás. Esta é a parte da frente. Aqui a gente vai iluminar depois, quando a gente colocar o suco. Aí a gente passa a linha inteira. Isso daqui, depois que secar, a tinta não vai absorver tanto, a gente ainda reforça essa área de luz. Por enquanto, essa parte ali tá pronta. Agora, nós vamos preencher essa área com marfim. Não coloquei clareador, nem diluente. Vou preencher com a tinta direto no pano.
Aqui eu tenho um gelinho, mas eu vou preencher por cima. O marfim, ele é clarinho, vai aparecer o risco. Eu quero deixar esse lado aqui bem certinho. Porque ali a gente vai colocar uma sujeirinha muito pequena de sépia. Porque esse é o lado da luz, então não pode ter muito sépia. Vou descer com essa linha, ó. Apoia teu dedinho, por mais que esteja molhado, pode apoiar. Suja o pincel no sépia e vem puxando essa tinta. Pronto, feito esse lado, lava teu pincel, porque a gente vai fazer uma sombra do lado de cá, primeiro com um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou fazer assim, ó, umas batidinhas. Isso é só para dar uma cor. Aqui no canto vou colocar um pouquinho mais. Você viu que eu não preenchi, eu sujei o pincel e sujei aqui também, todo esse lado. E agora eu vou colocar realmente a sombra de sépia. Desse lado que vai ser mais acentuada. Esse lado é mais difícil de trabalhar. Se você quiser girar o teu trabalho, pode fazer isso. Eu não vou fazer, eu consigo trabalhar assim, ó. Eu tô vendo aqui o outro lado onde que tá a linha e é isso que eu vou seguir. Devagarinho. Mas a gente consegue fazer. Você viu que eu tô deixando um pouquinho mais forte? É isso mesmo que eu quero. Sempre tirando o excesso aqui no pratinho, para não acontecer de colocar tinta demais, daí não tem para onde correr com a tinta. Essa tinta aqui, eu vou fazer uma mancha. Ó, eu vou puxar ela. Sem cobrir o amarelo ouro, tá? Não é pra sumir com ele. É uma segunda mancha, é uma segunda sombra. Trabalhei primeiro puxando assim, agora eu vou trabalhar puxando assim. Enfim, fiz um cruzado aqui. Aqui onde a gente tem as linhas aqui da elipse do suco, eu vou colocar um pouquinho de sépia ali. Fazendo aqui um pouquinho de sombra. Até por aqui. Vou colocar um pouquinho do lado de cá, mas aqui não vou pôr, tá? Vou deixar bem clarinho ali. E agora, como eu coloquei sombra desse lado, eu vou colocar desse lado também. Porque aqui eu tô sombreando o suco, não o copo. Aqui ficou meio forte, então eu vou voltar com um pouquinho do marfim. Pra ajudar a diluir esse sépia que eu coloquei ali, que ficou muito. Pronto. Lavo o pincel. Quero pegar só uma isca de sépia, uma isca mesmo. E vou fazer a sombra aqui desse gelinho. Primeiro, aqui, ó, bem em cima da linha. Esfumaçando assim pra dentro. Passo um pouquinho aqui bem em cima. Depois aqui, ó, eu vou colocar por fora. Você viu? Em cima da linha para cobrir o risco, claro. Aí dá uma esfumaçada pra fora. Aqui, em cima da linha, dou uma esfumaçada pra dentro. Aqui em cima da linha,
fica um pouquinho de claridade ali. Lavo meu pincel. Agora eu vou trabalhar com o branco. Primeiro, eu vou dar uma pincelada aqui. Segundo, aqui, ó, duas pinceladas. E terceiro, aqui. Você viu aquelas áreas de luz? Agora, essa área aqui que sobrou, eu vou colocar um pouquinho de luz arredondado, mas não tô colocando bem na linha. Vou pegar o pincel bem de pé e vou colocar aqui, ó, na linha, assim, como se fosse uma espuminha. Um batidinho aqui. Cuidado para não sair de cima da linha. Vou abaixar um pouquinho o tom aqui desse sépia no gelo, porque eu achei que ficou muito definido. Então, ó, um pouquinho do branco você coloca em cima da área de luz e vai crescendo para cima do sépia, bem de leve. Aí, agora ele ficou um pouquinho mais suave. Essa parte aqui também tem uma luz com o branco puro. Só que, ó, eu coloco agora e ele praticamente não aparece. Então, eu vou esperar secar, e daí a gente coloca em cima da parte transparente e em cima da parte que tem o suco. Vou terminar aqui a parte de baixo. E essa parte eu vou trabalhar assim. Aqui embaixo mesmo tem uma parte que é o vidro aparecendo sem o suco. E eu tô enchendo de branco. Eu vou deixar mais ou menos aqui 1 centímetro sem colocar o branco. Com esse pincel sujinho, eu vou pegar um pouquinho do sépia, não lavei, e vou começar bem aqui no meio, ó, com esse sépia, na área de cima. Você viu que o tom, ele ficou bem mais clarinho, porque tava sujo meu pincel. Se você lavou, misture um pouquinho do sépia com o branco. Esse cantinho aqui, vou deixar assim, tinta pura, cor mais forte. Do lado de cá, eu vou colocar essa tinta pura de sépia embaixo. Quando chegar aqui, dá assim uma misturadinha de leve. Meu pincelzinho sujo, eu vou passar aqui embaixo, sem cobrir. Isso aqui são luzes e sombras, são reflexos. Então, você pode dar uma pincelada e deixar, tá? Não precisa esfregar. Aqui eu tenho um pouquinho também, mas não chega a encontrar. É uma pinceladinha. E nesse cantinho aqui, eu tenho que ter um pouquinho mais claro. Então, eu vou pegar aqui, marfim. Tô fazendo tudo isso com pincel 6. Se você quiser, você pode trocar o pincel. Um pouquinho de sépia, que eu vou acertar aqui a área redonda e a área do suco, que aqui vai ficar escuro. Isso. Então, aqui, ó, ficou escurinho, claro e escuro. Escuro praticamente puro. Aqui ficou o escuro, claro, que ainda é o branco da base. E daí uma pinceladinha no canto de sépia. Se você quiser, pode pegar, ó, pincelzinho número 2, aparadíssimo, gastinho, para acertar esses detalhes. Por exemplo, olha, fazer essa linha aqui ficar certinha, que com o pincel 6 é difícil. Aqui eu tenho um brilho, mas não precisa ficar inteiro branco, eu posso fazer o contorno. Aqui parou, aqui essa linha tá certinha, e aqui a minha linha também tá certinha. Pronto, assim, você percebeu que aqui embaixo a gente tem uma linha de branco. Se você não conseguiu deixar essa linha de branco, faça isso. Pega teu pincel 0, pega o teu branco
e faça essa linha aqui. Eu vou reforçar a minha para aparecer bem e para você enxergar o que eu tô falando. Essa linha, ela vem até aqui, onde tem a luz. Aqui ela para. E você pode pegar um pouquinho do sépia e completar aqui, ó. Isso, assim a gente respeitou a luz e a sombra. E esse branco ainda tem um excesso de branco aqui, que é um ponto de luz, e tem o outro aqui, que pode até passar um pouquinho. Você acompanhando no desenho, você vai ver bem certinho onde você deve colocar essa luz e essa sombra. Tenho mais um brilho aqui, bem nessa curva. Isso, acho que consegui refletir todas as luzes que estão batendo desse lado. Agora, nós vamos preencher o prato com uma tinta branca. Pode preencher toda a área do prato. O risco que tem aqui dividindo a parte de baixo vai aparecer, então não se preocupe. Pronto, com a área preenchida, eu vou usar um pouquinho de cinza lunar. Você viu que aqui tem um risco, tem a borda e um risco. Eu vou colocar o cinza lunar aqui, ó, pra dentro. Aqui pra cima vai afinando. E ele vai fazer uma pequena sombra. Depois, eu vou colocar um pouquinho aqui. Você viu que temos uma parte... temos um risco aqui no meio. Eu vou colocar esse cinza aqui embaixo do sanduíche. Do lado de cá, eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá do lado esquerdo. Agora, vou pegar um pouquinho e vou colocar... Nós temos uma linha aqui, e eu vou colocar em cima da linha, sem preencher a área inteira, mas colocando em cima da linha e esfumaçando um pouquinho para baixo. Você viu que eu não tô levando até o final. Só essa parte da frente aqui. Mais essa parte da frente. Quando chega aqui, você veio com uma pincelada assim, agora você vai com uma pincelada assim. Com o pincel sujinho, eu vou usar um pouquinho de caramelo. Vou colocar aqui no pratinho para eu poder bater e deixar o pincel carregado, mas não muito cheio de tinta. Esse caramelo, eu vou fazer uns pontinhos, assim, uma sujeirinha na bordinha do prato. Essa bordinha que sobrou aqui embaixo. Ó, o cinza tá ali, o cinza vai continuar aparecendo. Só que eu vou ter também esse outro tom, todo manchadinho. Aqui eu venho toda essa área, até por aqui eu já posso parar. Pronto, agora eu vou pegar uma pinceladinha também de sépia. Não lavei meu pincel ainda. Com esse pouquinho de sépia, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Agora, não preencha a área inteira, fique mais ali, ó, na linha. Essa área aqui é a área de sombra, porque aqui é a luz e aqui é o sanduíche tá lançando sombra em cima do prato. Então, essa beiradinha aqui eu vou deixar mais escurinha. Mas você viu que tá aparecendo ainda o caramelo. Tá aparecendo cinza. Aqui eu vou chegar com o pincel bem em cima da linha. De leve, tá vendo como que ficou?
bem de leve. Mas já fiz o contorno ali do prato. Vou continuar aqui. Vou levar essa pinceladinha até o final aqui. Aqui eu venho diminuindo. Quero que fique uma linha branca ali. Mas eu quero fazer o contorno do prato também. Só encostando o pincel de leve em cima do risco. Vou limpar um pouco o meu pincel, vou pegar mais um pouquinho do cinza lunar junto e vou escurecer um pouquinho mais aqui. Em cima do cinza. Ó, posso até trazer aqui um pouquinho. Isso vai dar um pouquinho mais de profundidade ali. O lado de cá, eu já vou fazer uma sombra, é aqui, ó, embaixo do pão. Desse lado, mas sem cobrir totalmente o branco. Só aqui no cantinho. E assim, arredondado. Mais uma vez, com pouquíssima tinta no pincel. Sem cobrir aquele cinza que a gente já colocou ali. Embaixo do pão, ó, embaixo do sanduíche, quero deixar mais escurinho ainda. Nem vou chegar ali, porque aqui é a área de luz, lembra? Para finalizar esse prato, eu não quero usar o pincel 0 aqui. Então, eu vou pegar o pincel 2, bem aparadinho que eu tenho, e eu vou fazer aqui. Você viu que aqui já tem uma linha mais clara. Aqui, ó. E eu vou colocar um filete de branco. Aqui eu vou trabalhando com o pincel nessa posição. Tô acertando a bordinha. Eu vou trazer esse branco até aqui. Então, do mesmo jeito. Acabo colocando a largura do pincel. E aqui, ó, tem uma sombra que tá maior, mas é a bordinha do prato. Então, eu vou passar aqui, ó, o pincel. Talvez aqui no meio eu precise colocar uma tinta com o pincel 0, porque o pincel largo parece que cobriu ali o contorno que eu queria deixar. Mas aqui do ladinho, ó, dá pra ver muito bem. Quero chegar até em cima. Isso. Vou usar o 0 aqui. Isso aqui, bem em cima da linha do risquinho do caramelo. Vou arrumar com esse pincel maior e pronto. Então, aqui eu tenho várias cores. Eu tenho branco, depois eu tenho cinza, depois eu tenho caramelo, depois eu tenho sépia e finalizei essa linha com o branco. Primeira parte pronta. Vão se adiantando. Espero que vocês estejam gostando. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.somalupinturas.com.br. Até a próxima!